Olá, meu amigo, minha amiga, colaboradores da verdade, bem-vindos à Escola Ratzinger. Mais livros, mais dicas para você. Desta vez eu quero trazer livros da editora Vozes, ainda na linha de liturgia. Vamos renovar a vida litúrgica deste nosso país, lendo, estudando, aprofundando. Você que é padre, quer renovar a sua paróquia? Ponha o povo sentado no salão paroquial, no centro de pastoral, dentro da igreja para estudar liturgia. Ah, mas tem outras preocupações. Não esqueça, a liturgia é a fonte da vida da igreja e o seu ponto alto. Claro que, como dizia Sacrosanto Concílio, como ela diz, a liturgia não esgota a vida da igreja, mas ela é o núcleo, é o coração. Se você é padre, foi ordenado para ministrar os sacramentos. Não para ser chefe de ONG, não para ser agente social, prefeito. Você é o padre, é o presbítero, é o sacerdote, aquele que vai dispensar os ministérios. Oh, mas está reduzindo o padre à função sacerdotal. Outras coisas outros podem fazer. Mas vamos cutucar aqui a onça com a vara, com o báculo curto. Tá bom? Vamos falar de alguns livros da editora Vozes. E eu quero trazer alguns títulos de uma vez só. Três de um autor só, na verdade 4, acho. E um diferente de um outro autor, mas ainda da editora Vozes. Eu vejo que muitas vezes há uma ignorância explícita das normas litúrgicas. Eu falei em vídeos anteriores da importância de conhecer os textos litúrgicos, mas isso não vai nos dispensar de estudarmos as rubricas. E é triste de ver que muitas vezes alguns simplesmente parecem que nunca leram o missal. Nunca se deram ao trabalho de abrir o missal e ler a instrução geral. Eu tenho algumas experiências com gente que está há muito tempo aí no ministério ordenado e que praticamente nunca usou o missal. Se acomodou com outros textos, com outros subsídios utilizados na liturgia, de menor valor, vamos dizer assim, até material, né? Folhetos e outros recursos, e não sabiam mexer no missal, muito menos na liturgia das horas. Então, é hora de prestarmos atenção nos textos. E vocês sabem que nós estamos na terceira edição, na terceira instrução geral sobre o missal romano. Eu vou pegá-la aqui nesta pilhinha, permita-me. Eu estou mostrando aqui para vocês essa da edições CNBB, certo? Instrução geral sobre o missal romano. Mas vamos falar dela agora. Essa terceira instrução, que está vigente já desde os anos 2000, 2002 mais precisamente, ela já foi estudada, aprofundada, e se você perceber, tem sacerdotes que, e aqui não digo nem por má fé, né, mas repetem gestos que já foram abolidos e que ainda persistem, porque faltou talvez uma leitura mais atenta da instrução. Hoje nós temos uma geração de seminaristas, de neossacerdotes muito atenta a isto, né? Então, eu estou aqui para contribuir para a compreensão dessas normas. Vamos lá. Um livrinho que foi para mim muito esclarecedor, da editora Voz, que já está na sua 5ª edição, que é Novas Mudanças na Missa, do meu conterrâneo, já falecido, franciscano, Frei Alberto Becoiser. Até eu coloquei uma roupa verde aqui para harmonizar com as capas dos livros. Olha, o Frei Alberto é insuspeito aqui. É quase que uma figura do centrão litúrgico, né? Não está nem numa ala mais progressista, nem numa ala mais tradicionalista aqui. Ele é uma figura muito equilibrada, claro, tem as suas opções também que você pode discordar, mas aqui ele faz, por exemplo, uma leitura muito cuidadosa da instrução geral sobre o missal romano e mostra quais foram as mudanças da 2ª para a 3ª edição. E aqui ele vai trazer informações utilíssimas, né? Utilíssimas. A nova disposição da matéria do missal, acréscimos, a abolição do altar voltado para a parede e o altar fixo, a localização do tabernáculo, sobre a ampliação da comunhão sobre as duas espécies, como ela deve ser realizada. Não? Lembrando que o Frei Alberto, por décadas, colaborou com as comissões de liturgia da CNBB, certo? Na tradução dos textos litúrgicos. Eu tenho aqui inúmeros textos em que ele conta como foi o processo de tradução dos livros litúrgicos. Então, alguém que viveu a aplicação da reforma litúrgica no Brasil, de forma muito equilibrada, por sinal. Crucifixo, não simples cruz, missas presididas pelo bispo, regidas pelo cerimonial dos bispos,
O canto do ordinário da missa, ele tinha muita preocupação com a questão do canto, eu vou mostrar um livrinho para vocês depois. Insistência no uso do canto gregoriano, o glória e o cordeiro, sobre o santo, a insistência na celebração da palavra de Deus, a homilia reservada ao ministro ordenado, a presidência única da missa, ou seja, não existe uma presidência colegiada, tem que haver um presidente da celebração, vestes litúrgicas, comunhão de hóstias consagradas na mesma missa, comunhão recebida só do ministro, silêncio, a oração eucarística proferida somente pelo sacerdote, o por Cristo só do sacerdote. Quantas comunidades ainda o povo estende o braço e reza o por Cristo com o padre. Sobre as aclamações na oração eucarística, a preparação das celebrações e a explicação de alguns ritos de modo particular. A absolvição do ato penitencial sem força de sacramento, a relação entre o Senhor tem de piedade e o ato penitencial, o canto do próprio da missa, o aleluia como um rito com valor em si mesmo, o diácono que faz o sinal da cruz ao receber a bênção antes do evangelho, sobre incensação, sinais de veneração, sobre ornamentação do altar. Hoje o altar parece às vezes um carro alegórico, né? Sobre a piscina, sobre algumas ampliações e acréscimos, asperges, omissões dos ritos iniciais, a ação do Espírito Santo na liturgia, sobre ministros leigos como acólitos e leitores, coroinhas, procissão de entrada, bênção com o evangeliário, a importância do próprio evangeliário, a preparação do altar por um ministro leigo, sobre a comunhão na mão, né? Sobre o ministro ocasional da comunhão, sobre purificação das vestes, a purificação dos vasos sagrados e assim por diante. Então aqui você tem um livrinho precioso e muito acessível, tá? Aqui você já vai ter uma visão muito abrangente de muitos erros que nós percebemos na celebração eucarística. Ele tem outros nessa mesma linha, né? Celebrar bem, também da editora Voz. Celebrar bem, então você quer entender, né? Como que se vive essa arte celebrandi. Você tem aqui respeito à obra divina, natureza do rito, autenticidade de inteiras celebrações, algumas questões mais abrangentes sobre a missa, autenticidade dos ritos diversos na celebração da Eucaristia e a autenticidade do rito em outras celebrações. Então aqui você tem, inclusive, como se fossem dois sumários, né? O do fim vai especificar um pouquinho mais. Natureza do rito, por exemplo, vai tratar de algumas celebrações específicas por tempo litúrgico, Tríduo, Oitava de Páscoa, Páscoa da Ressurreição, Domingo do Pão Pastor, Mês de Maio, Quaresma e Campanha da Fraternidade, Domingo de Ramos, o Domingo e assim por diante. Algumas questões mais abrangentes sobre a missa: preparação, celebração, silêncio, vestes, tempo, respeito às funções, espórtula, o caráter comunitário da celebração, a centralidade de Cristo, a unidade de toda a celebração, espaço celebrativo, né? A igreja como santuário. E depois vai tratar de outras coisas, como altar, entrada, reverência, evangeliário, saudação, altar, posição das mãos, segurar o microfone, olha, lugar da presidência, o Senhor esteja convosco, o ato penitencial e assim por diante. Então aqui você tem um livrinho muito útil nesse sentido, também da editora Voz. Ah, mas eu gosto mais do tema do canto. Olha, padre, você que está nos ouvindo, mais um livrinho verde aqui, ó, da Vozes. Cantar a liturgia. Ah, vou cantar na missa. Vou cantar na liturgia. Não, vou cantar a missa e cantar a liturgia. Ou seja, você que é ministro do canto, você canta os textos litúrgicos. Você não acrescenta, né, algo à missa. Ah, a missa está acontecendo e como se o canto fosse simplesmente o fundo musical ou uma trilha sonora. O canto é constitutivo. Nós cantamos os textos litúrgicos. A primazia na missa é da letra. A letra é musicada, a oração é musicada, certo? E você está ali, vamos dizer assim, dando suporte musical à oração daquela comunidade que está celebrando, certo? E por fim, aqui, alguém muito atento aqui à instrução do missal, Michel Steinmetz, se estou lendo de forma aqui correta, né? Entrar no espírito da liturgia, compreender e viver a missa. Na mesma linha de livros que eu trouxe antes, mas aqui ele explica as partes da missa, ele é bem objetivo aqui, ó, vocês podem perceber que ele traz informações históricas, traz
de forma muito pontual o sentido teológico e também vai explicando as normas litúrgicas sobre cada uma das partes da missa. Então, eu diria que para a formação esse livro ele é muito útil porque ele não é um texto corrido no sentido de que vai exigir um longo raciocínio, uma longa explicação. Se o padre trabalhar com as equipes de liturgia, esse livrinho aqui do Steinmetz já vai estar trazendo uma formação litúrgica bem interessante. Claro, gente, que um outro ponto o padre pode discordar da opinião, até de certa interpretação, porque o missal também não é claro em todos os aspectos. Você tem que perceber que o livro litúrgico ele não consegue responder todas as questões que nasce da experiência ritual das comunidades. Mas, mesmo assim, nós temos aí uma riqueza e eu quis trazer esses livros para vocês aqui da editora Vozes, esses 4 livros, certo? 3 do Frei Alberto Becoiser e um do Michel Steinmetz. Meus queridos, todos os links para a compra dos livros estarão aqui na descrição desse vídeo. Não deixe de apoiar a Escola Ratzinger, o link também está aqui, ajude o nosso apostolado. Curta, compartilhe esse vídeo, faça parte da Escola Ratzinger, porque quem crê nunca está sozinho, nem na vida, nem na morte.